a estrutura criada diz o seguinte: o esporte precisa ser independente da política, autônomo da política, porque nós não podemos deixar a política invadir o futebol. Essa é uma grande mentira. Por quê? Porque eles sabem que o dia que o futebol for político, e não político no sentido, insisto, não da manipulação, mas que essa massa tenha uma voz política, eles vão ser as primeiras vítimas. É um esporte que tem a capacidade de ser democrático. Ele é o esporte que tem a capacidade de atrair pessoas de diferentes religiões, diferentes rendas sociais, e que é fácil de se explicar. É fácil de você convencer uma criança a entender qual é a regra básica daquele esporte. O futebol, ele é como outras coisas, outros esportes ou outras atividades humanas, elas são um espelho de uma sociedade, num determinado momento. É um espelho que pode ser usado ou não. Quando ele é manipulado, melhor do que a palavra usada, quando ele é manipulado justamente por aqueles que sabem do poder daquela atividade humana, ela se torna, de uma certa forma, corrosiva. Agora, se ele é tão poderoso assim, ele tem a capacidade de ser transformador, né? Então ele tem a capacidade de levar algumas das mensagens que talvez, sem uma mobilização tão grande do campo, da arquibancada, ela seria muito mais difusa. Não é por acaso que a FIFA, a CBF, a Conmebol tem o seu próprio tribunal, né? Insiste que a política não pode entrar. Não é porque... claro, existe o risco no Iraque, na época do Saddam Hussein, do filho do Saddam Hussein bater no jogador quando a seleção do Iraque perdia. Claro, esse é um problema. Agora, o problema muito mais sério é o poder que esse esporte teria em toda a sociedade. Não é verdade, porque o papel dele, por exemplo, é vender também a marca que é patrocinador dele. Então, se ele pode ser um produto de marketing, por que ele não pode ser um produto de influência social, política, que tem um impacto que vai além do gol que ele faz? A gente não pode imaginar que, por ser jogador, você vai ser alguém que vá fazer uma diferença de um tratamento diferenciado. Te dou um exemplo. Michel Platini. Ele faz vamos dizer assim, o caminho em direção à direção do futebol, levando com ele um pouco dessa esperança de que ele era um grande jogador e, portanto, ele vai defender o futebol acima de tudo. Ele é o exemplo claro de que outros interesses, sim, podem prevalecer, mesmo entre um grande jogador que, de fato, teve um papel. Um outro exemplo também dessa falta de espaço foi o que aconteceu com o Zico na própria eleição da FIFA. O Zico precisava só 5 apoios, não era 5 votos, é muito menos do que o voto. São 5 apoios institucionais para lançar a candidatura dele. Então, não é, ao meu ver, se existe o espaço para o jogador ou não, é se existe o espaço para alguém questionar. O Zico é um ex-jogador que estava pronto para questionar, não teve esse espaço. O Platini, um ex-jogador da mesma época do Zico, teve todo o espaço dado porque ele fazia parte, justamente, ou manteria o sistema vigente. Eles estão sendo manipulados pelaquele mesmo grupo que manipula o torcedor, né? Que são os dirigentes, que é quem manda no futebol. Aquela situação em que você tem um jogador que vai falar de política, vai falar da Previdência, vai falar de reforma, vai falar... Não sei se ela convém, vamos dizer assim, ao grupo. Então, de uma certa forma, isso constrange já o jogador, que por si só já teria uma situação em que ele pensaria 2 vezes.
né? Em qualquer empresa você pensaria duas vezes em questionar a sua própria empresa. O que eu acho é que esses jogadores que se apresentam e que o mundo os apresentam como modelos para a sociedade ou pessoas que as crianças vão olhar e vão se inspirar, que os jovens vão querer saber o que eles estão fazendo, eles têm uma responsabilidade extra. E essa responsabilidade extra é não ficar calado. Agora, se de alguma forma houvesse um grupo que pudesse, de uma forma conjunta, questionar coisas, dificilmente eles poderiam ser retirados do time, se eles poderiam ser punidos de alguma forma, mas para isso eles precisariam ter algum tipo de organização. O bom senso foi uma tentativa. Eu acredito que eles tiveram algum sucesso, não pelo que eles atingiram, porque eles não atingiram quase nada, mas é por ter conseguido questionar. Essa reação maior, ela só vai ser feita quando, por exemplo, todos sentarem no gramado ao mesmo tempo. Não adianta um só se sentar no gramado. Não adianta um só dizer para o juiz, olha, não foi minha falta não. Imagine só se você, por exemplo, e eu não estou fazendo juízo do valor, mas falar, olha, o impeachment não foi algo legal. Ou, do outro lado, corruptos precisam ser punidos, né? Como é que seria uma reação do jogador? Agora, não dá para você vir com a resposta como jogador de que não, minha função é só entrar em campo. Se ela é só entrar em campo, então abandone todas as campanhas de publicidade que você faz, porque ali também não tem nada a ver com o campo. Se a criação de uma liga é só para que o poder esteja na mão de outras pessoas, não adianta nada. Você só vai criar a liga porque você não concorda com aquele desvio e você quer o teu próprio desvio. Segundo ponto, a liga ela pode ser muito positiva se ela mantém um dos princípios básicos do futebol, que é o rebaixamento. Porque se você vai fazer uma liga fechada, dizendo, não, isso vai render mais dinheiro, isso vai criar um grupo mais forte e, portanto, com uma capacidade de atração maior e, portanto, você vai contratar jogadores melhores e, portanto, aquele torneio vai ser mais atraente, está esquecendo de uma coisa do futebol, que é justamente a competição. Agora, se a liga for criada para ser um equilíbrio de poder entre as federações e os clubes, ela tem um grande potencial de ser positiva para o futebol. Porque daí ela cria justamente o que hoje não existe, que é o controle mútuo. A federação vai querer saber o que está acontecendo, a liga vai querer saber o que está acontecendo. Hoje o que você tem são cúmplices. Os clubes brasileiros são cúmplices da direção do futebol brasileiro. A final do Campeonato Brasileiro de 86, que foi em 87, né? São Paulo e Guarani, que foi impressionante, né? Você sabe que ali estava acontecendo alguma coisa que, de alguma forma, para o torcedor são paulino vai ficar marcado. E eu acho que da seleção, eu acho que qualquer, na verdade, não é uma só, mas qualquer jogo da Copa do Mundo, da seleção, você está no campo é especial, não tenha dúvida. Ter o privilégio de estar lá é o que nós, como moleques, né, sempre sonhamos poder estar. Uma que eu achei, puxa, como é que eu estava lá e não vi, foi Brasil e França em 2006, que o Zidane explodiu naquele jogo e eu não vi. Eu não vi o gol do Thierry Henry, eu acho que foi, né? A final de 2014, um pouco aconteceu a mesma coisa. Higuaín na cara do gol e eu olhando para os presidentes na bancada. A minha função era essa. Eu não posso trair a minha função porque o jogo é espetacular, claro que é, né? Teve um jogo que eu achei válido por outros motivos. Espanha e Tahiti no Maracanã, né? Acho que foi 10-1, né? O que tem a ver, né? A torcida, ela estava se divertindo de uma forma legítima naquele jogo. A torcida estava torcendo para o Tahiti, né, de uma forma que foi todo um espetáculo, né? Ela tinha
o rival, que era a Espanha, a zebra total, né, que era do outro lado, e você tem uma torcida que usou o jogo para mandar muitos recados muito importantes para o que ia acontecer fora do estádio. Protestos que dentro de uma torcida você não tem como você mandar a polícia ou uma repressão silenciar uma torcida inteira, né? Então você tem esse aspecto daquele jogo que não é porque o jogo Espanha e Tahiti tanto faz, mas que tem aquele momento que você fala, isso é mágico, né? Tem uma magia que 50, 40 mil pessoas podem gerar juntas em relação a uma coisa muito específica. É a capacidade da torcida de influenciar muito além do que está acontecendo no campo, né? De você ter um papel social de uma torcida, a gente até falou do papel social do jogador, qual pode ser. Imagine só unir a torcida ao jogador em um aspecto específico da vida fora do campo, né? Olha o poder que poderia ter. É uma ilusão falar, não, mas a torcida vai ter que ser politizada e, portanto, isso é impossível. Não sei se é tão impossível. Você tem no futebol esse local que a gente está e, de uma forma mais geral, uma esfera de autonomia, né? Um local que essa torcida ela pode ter um impacto muito grande.